Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live deste sábado. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos para te adorar, para glorificar o teu nome, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo nesse momento. Que ao abrirmos a tua palavra, o Senhor nos abençoe no estudo, imprimindo em nós a tua vontade, a mente de Jesus, pois é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, hoje Deus colocou no nosso coração para partilhar com vocês o tema: todos precisamos vencer os defeitos de caráter. Este é o tema. Todos precisamos vencer os defeitos de caráter. Considerando que o caráter é a nossa única colheita desta vida. Quando Jesus voltar e formos arrebatados para o céu com Ele, não vamos levar mais nada desta vida, só o nosso caráter. E o nosso corpo será transformado de mortal para imortal. Será glorificado. Nós receberemos aquela vestimenta de glória que Adão e Eva tinham lá no Jardim do Éden, quando foram criados. Mas eles perderam aquela vestimenta de glória quando pecaram. Mas você e eu vamos ser revestidos desta vestimenta de glória na volta de Jesus, porque seremos glorificados. Vamos receber de Jesus Cristo a imortalidade. Você e eu seremos revestidos, mas o nosso caráter será o mesmo. O nosso caráter não será mudado na volta de Jesus, nem na ressurreição. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, por isso é muito importante entender que as mudanças de caráter, o abandono dos vícios, dos hábitos errados, o abandono dos pecados conscientes, isso tudo precisa ser feito hoje, no presente tempo. Todos precisamos vencer os defeitos de caráter. Você acredita nessa possibilidade? Ou você faz parte daquele grupo que acredita que vamos continuar pecando até a volta de Jesus? Você crê que todos nós precisamos vencer todos os defeitos de caráter que temos antes da porta da graça se fechar? Você crê que a graça de Jesus é suficiente para nos fazer vitoriosos sobre todos os nossos defeitos de caráter? Você possui uma mente vitoriosa? Ou você possui uma mente perdedora, de perdedor, que diz, eu não consigo, eu não posso, Deus vai entender? Meu querido irmão, a palavra de Deus diz em Apocalipse, abra sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 3 e o verso 21. Apocalipse capítulo 3 e o verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ao que vencer, Jesus Cristo está falando de vitoriosos. Pessoas que são revestidas de uma mente vitoriosa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Jesus venceu. E a mente de Jesus, ao ser implantada em você, é uma mente de vencedor. É óbvio. Vamos vencer todos os defeitos de caráter que temos? Sim, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Porque Cristo habita em nós através do Espírito Santo. E essa é a esperança da glória. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1 e vamos ler então os versos 26 e 27. Colossenses capítulo 1 e os versos 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória
Deus quer fazer você conhecer, saber quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que somos nós, que é Cristo em vós, esperança da glória, Cristo em nós, a esperança da glória. Queridos, Jesus se tornou uma mesma carne conosco, a fim de nos tornarmos um espírito com Ele. É em virtude dessa união que havemos de ressurgir do sepulcro, não somente como manifestação do poder de Cristo, mas porque mediante a fé em Jesus Cristo, a vida de Jesus se tornou nossa vida. Os que vêm a Cristo em seu verdadeiro caráter e o recebem no coração, têm vida eterna. É por meio do Espírito Santo que Cristo habita em você e em mim. O Espírito de Deus, recebido no coração pela fé, é o princípio da vida eterna, desejado de todas as nações, 268, parágrafo 6. Se nós estamos certos em Deus hoje, se nós estamos certos com Deus hoje, estamos prontos se Cristo hoje vier. Se você confessou os seus pecados e você está bem com Deus hoje, você está pronto para a volta de Jesus se acontecer hoje. Se você ou eu, se morrermos hoje, estaremos prontos. O que precisamos é que Cristo seja formado em nós, a esperança da glória. Estamos individual e diariamente a nos preparar para a volta de Jesus, para nos unir à família do céu? Estamos nos preparando diariamente e individualmente? Ou somos briguentos aqui na terra? Como é com você? Você é briguento ou você é pacífico? Você é pavio curto, impaciente ou você é calmo? Criticamos os nossos familiares? Se isso fizermos, se formos impacientes, se formos briguentos, se formos críticos, certamente nós os criticaríamos também ali no céu. Certamente nós brigaríamos também no céu. Por isso Jesus não pode levar para o céu os briguentos, os impacientes, os nervosos, os irritados, aqueles que têm pavio curto, aqueles que ofendem, aqueles que pensam que é impossível vencer esses defeitos de caráter. Jesus não pode levá-los para o céu, porque o pecado começaria de novo no céu. Meu querido irmão, somos briguentos aqui? Criticamos os nossos familiares? Se isso fizermos, criticá-los-íamos também no céu. O nosso caráter é examinado e provado nesta vida, para ver se seríamos ou não um súdito pacífico no reino de Deus lá no céu. Isto foi escrito na meditação Lugares Celestiais, 232, parágrafo 5. Todos precisamos ter a mente de Jesus. Isso está muito claro quando você lê Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Aqui em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Leia comigo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja em você e em mim a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. O Espírito Santo dá a mente de Jesus para você. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Meu querido irmão, Jesus se fez homem. Jesus fez isto para poder restaurar no homem a mentalidade original que perdeu lá no Éden. Deus quer restaurar em você aquela mentalidade original de Adão e Eva antes do pecado. A desobediência não corresponde com a natureza que Deus deu ao homem lá no Éden. Isto foi escrito no Comentário Bíblico, volume 7, 926, parágrafo 4. O coração carnal, diz Paulo, em Romanos capítulo 8. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 8 e o verso 7.
Aqui Deus diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O homem carnal, a natureza pecaminosa que nascemos com ela, do ventre materno, ela é inimiga de Deus. Ela não se submete a Deus e não pode se submeter, porque a natureza pecaminosa, a natureza carnal, é semelhante à natureza de Satanás. Nós precisamos ser gerados pelo Espírito Santo para ter a natureza santa de Jesus. Por isso, meu querido irmão, o coração carnal não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode estar. Romanos 8:7. Em Jesus você e eu somos feitos espirituais. É em Jesus que nos tornamos espirituais, porque o Espírito Santo gera em nós uma natureza que não tínhamos antes. A natureza espiritual santa de Jesus. E com Jesus Cristo, você e eu poderemos exclamar dizendo o que está em Salmos 40, verso 8, onde diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, verso 8. Nós só poderemos fazer este pedido, esta oração, se o Espírito Santo nos gerar e nascermos da água e do Espírito como novas criaturas, filhos e filhas de Deus. Ser cristão não é meramente tomar o nome de Cristo, mas ter o Espírito de Cristo, ter a mente de Cristo, submeter-se à vontade de Deus em tudo. Isto foi escrito em Para Conhecê-lo, Meditação Matinal, Para Conhecê-lo, 170, parágrafo 4. Todos nós deveremos ser salvos do pecado, mas não salvos no pecado. Salvos do pecado, mas não salvos no pecado. A palavra de Deus diz em Mateus 1:21. Mateus 1:21 diz: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Salvará o seu povo dos seus pecados, mas não nos seus pecados. Jesus nos salva do pecado. Agora, mude a palavra pecado para Satanás, porque pecado é Satanás. Jesus nos salva de Satanás. Quando Jesus dá a vitória para você sobre o pecado, ele está dando a vitória sobre Satanás. Jesus venceu a Satanás. E todo discípulo sincero e fiel de Jesus Cristo vence a Satanás. Aleluia! Pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Jesus não veio salvar os homens nos seus pecados, mas dos seus pecados. Isso foi escrito na Review in the Herald, 6 de março de 1886. O pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. E se falharmos em obedecer à lei, é porque não aceitamos a Jesus como Salvador. A única esperança de salvação que temos é através de Jesus Cristo. Se o Espírito Santo mora no coração, o pecado não pode permanecer ali. Review in the Herald, do dia 16 de março de 1886. Repito, se o Espírito Santo mora no coração, o pecado não pode permanecer ali. Você peca, mas você não vive no pecado, porque você se arrepende no mesmo dia e confessa o pecado, e você continua na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. A primeira carta de João, capítulo 3, vamos ler os versos 5 até o verso 8. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Jesus veio, se tornou um de nós e venceu para tirar os nossos pecados, porque nele não há pecado. Verso 6. Qualquer que permanece nele, em Jesus, não peca. Como é que você entende este verso? Qualquer que permanecer em Cristo Jesus não peca. Não peca voluntariamente, não peca conscientemente. Nós temos os nossos pecados de ignorância, nós temos os nossos pecados não planejados. Quando acontece de você pecar, quando acontece de você ficar nervoso na rua, ou dirigindo o carro, ou quando alguém cruza na sua frente, nós somos tentados, mas
nós não permanecemos no pecado. Não foi planejado o pecado. Não foi um pecado consciente no momento que você planejou praticá-lo. Por isso, meu querido irmão, aquele que está em Cristo Jesus não peca no sentido de planejar o pecado. Fazer aquilo que o Espírito Santo já nos convenceu de que não agrada a Deus. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. E o verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo. O pecado é Satanás. E quem vive na prática do pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus desfaz as obras do diabo na minha vida e na sua vida. É uma vitória completa em Jesus Cristo. Cristo sempre separa a alma contrita do pecado. Veio para destruir as obras do diabo e tomou providências para que o Espírito Santo fosse comunicado a toda alma arrependida para guardá-la de pecar. Onde está escrito isso? No Desejado, na página 213, parágrafo 4. E na página 213, parágrafo 5, diz assim: a influência do tentador não deve ser considerada desculpa para qualquer má ação. Satanás rejubila quando ouve os professos seguidores de Cristo apresentarem desculpas quanto à deformidade do caráter. São essas escusas e desculpas que levam ao pecado. Não há desculpas para pecar. O pecado é um ato voluntário da alma. Uma santa disposição, uma vida cristã são acessíveis a todos os filhos de Deus arrependidos e crentes. Desejado, página 213, parágrafo 5. A palavra de Deus diz, abra sua Bíblia, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 9. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e o verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A graça de Jesus é suficiente para você? Foi suficiente para Paulo? A graça de Jesus é suficiente para você. A minha graça te basta. Palavras de Deus. Queridos, o que você e eu precisamos é a graça de Jesus, que podemos e devemos receber cada manhã, cada dia. Sermos cheios da graça do nosso Senhor Jesus. Abundante graça foi provida para que o crente possa manter-se livre do pecado. Pois todo o céu, com os seus recursos ilimitados, foi posto à nossa disposição. Mensagens Escolhidas, volume 1, 394, parágrafo 1. Quem não tem fé suficiente em Jesus para crer que Ele o pode guardar de pecar, não tem a fé que lhe dará a entrada no reino de Deus. Vou repetir isso. Quem não tem fé suficiente em Jesus para crer que Ele o pode guardar de pecar, não tem a fé que lhe dará a entrada no reino de Deus. Foi escrito na Review Herald, do dia 10 de março de 1904. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus exige de você perfeição moral, mas é a perfeição que o Espírito Santo gera em você. Por isso, Mateus 5,48 diz, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. De todos é requerida a perfeição moral. Nunca devemos baixar a norma de justiça com o fim de acomodar à prática do mal. Tendências herdadas, tendências cultivadas, precisamos compreender que a imperfeição de caráter é pecado. Se entendermos isso, que imperfeição do caráter é pecado, então nós vamos buscar de Jesus Cristo, cada dia, o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, para vencer
todos os defeitos de caráter e que o caráter de Jesus Cristo brilhe em você. Todos os justos atributos de caráter habitam em Deus como um todo perfeito e harmonioso, e todo aquele que aceita Jesus como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir esses atributos divinos. Parábolas de Jesus, 174, parágrafo 5. Deus quer que cada um de nós seja perfeito nele, a fim de representarmos perante o mundo a perfeição do seu caráter. Quer que estejamos isentos do pecado, para não desapontarmos o céu, nem entristecermos o divino Redentor. Não quer Ele que professemos o cristianismo sem nos prevalecer da graça que nos pode tornar perfeitos e nada nos falte. Na meditação, minha consagração hoje, página 11, parágrafo 5. A palavra de Deus diz, abra sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e o verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Purificação, santificação, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ninguém pode ser onipotente, mas todos podem se limpar da imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Deus requer de toda pessoa que seja pura e santa, porque Ele é puro e santo. Temos por herança tendências para o mal, todos nós temos. Essa é uma parte do eu que ninguém precisa carregar. É uma fraqueza do homem ou da mulher acariciar o egoísmo por ser um traço natural do caráter. A menos, porém, que todo o egoísmo seja banido e o eu seja crucificado, jamais poderemos ser santos como Deus é santo. Fé pela qual eu vivo, 137, parágrafo 1. Deus, queridos, amigos e irmãos em Cristo, Deus não aceitará coisa alguma a não ser a pureza, a santidade. Uma mancha sequer, uma ruga, um defeito de caráter, excluir-nos-ão para sempre do céu, com todas as suas glórias e riquezas. Testemunhos, volume 2, 453, parágrafo 1. O sangue de Jesus dá a vitória para você sobre todo o pecado, sobre toda mancha, sobre toda ruga, sobre todo defeito de caráter. Nós não temos desculpa para continuar com defeitos e pecados, hábitos e vícios. Nós não temos desculpa, porque o sangue de Jesus está à disposição para nos purificar de todo o pecado. 1 João 1,7. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Há poder no sangue de Jesus. Creia nisso. Muitas vezes cantamos esse hino, mas nós poderemos transformar este hino na nossa crença, torná-lo realidade na nossa vida. Há poder no sangue de Jesus para vencer todo e qualquer pecado. Mesmo os pensamentos têm de ser postos em sujeição à vontade de Deus. Pensamentos pecaminosos. E os sentimentos precisam estar sob o controle da razão e do poder do Espírito Santo. A nossa imaginação não nos foi dada para que dessemos rédeas soltas a ela e seguisse a sua própria vontade. Você e eu não podemos dar rédeas soltas à nossa imaginação. Se os pensamentos estiverem errados, os sentimentos serão também errados. E os sentimentos e pensamentos combinados formam o caráter moral. Lugares Celestiais, 166, parágrafo 6. Em sua providência, o Senhor leva os homens, você e eu, a situações em que podemos ser provados, em que é provada a força moral e revela os motivos das nossas ações, de maneira que desenvolvamos o que é correto e afastemos de nós o que é errado. Deus permite situações de provações. Em sua providência, o Senhor nos leva a situações em que podemos ser provados moralmente. Deus quer ver o nosso crescimento,
Por isso Ele permite as provações. Por isso Ele nos passa pelo fogo do ourives. Provérbios capítulo 23 e o verso 7. Como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Como você imagina no seu coração, assim você é. Meu querido irmão, se a nossa mente for perdedora, se a nossa mente for de fracassados, então nós seremos fracassados e seremos perdedores e vamos perder o céu. Cristo nunca nos deu garantia de que é fácil alcançar a perfeição de caráter. Jesus nunca disse que é fácil, mas é possível. Como Paulo diz em Filipenses 4,13, tudo posso em Cristo que me fortalece. Não que seja fácil, mas em Cristo Jesus tudo podemos. Cristo nunca deu garantia alguma de que é fácil alcançar perfeição do caráter. Não se herda caráter perfeito e nobre. Não o recebemos por acaso. O caráter nobre é ganho por esforço individual, mediante os méritos e a graça de Cristo, e Deus dá os talentos e as faculdades mentais, nós formamos o caráter. Deus nos dá todas as ferramentas, Deus nos dá o poder do Espírito Santo, mas nós é que formamos o caráter. Parábolas de Jesus, 175, parágrafo 3. As faculdades mentais e as faculdades morais que Deus nos concedeu não constituem o caráter. Eles são talentos que devemos aperfeiçoar e que, quando devidamente aperfeiçoados, formarão um caráter reto. A mente é o terreno, o caráter é o fruto. Deus nos deu as faculdades para as cultivarmos e aperfeiçoarmos. Nosso próprio procedimento determina nosso caráter. No educar essas faculdades de modo que se harmonizem e formem um caráter de valor, temos uma obra que ninguém senão nós mesmos podemos efetuar. Testemunhos, volume 4, 606, parágrafo 2. A capacidade mental e a inteligência não são o caráter, pois os ímpios também têm capacidade mental e têm inteligência, porém eles têm justamente o oposto de um caráter bom e santo. A reputação também não é caráter. O verdadeiro caráter é uma qualidade de alma que se revela na conduta. Orientação da Criança, 96, parágrafo 6. O caráter do cristão se desenvolve quando colocamos a capacidade mental e a inteligência a serviço de Jesus. E isso os ímpios não fazem, mas você e eu fazemos. Nós colocamos nossa capacidade mental e a inteligência a serviço de Jesus, submisso a Jesus. Na vida daqueles que são resgatados pelo sangue de Jesus, a abnegação revelar-se-á constantemente. A bondade e a justiça, a paz, a vida cheia de piedade, a fé, a mansidão, a paciência, devemos formar um caráter isento do pecado. Caráter tornado justo pela graça de Cristo. Conselhos sobre Saúde, 633, parágrafo 3. Queridos, todos os dias, ao permitir que o amor de Deus controle os nossos pensamentos e sentimentos, nosso caráter será puro e santo. Então nossos atos serão também puros e corretos. É pela repetição dos atos que se formam os hábitos e o caráter é confirmado. Orientação da Criança, 123, parágrafo 2. O que requer o Senhor da sua herança adquirida a preço de sangue? O que Deus requer de você e de mim? A santificação de todo ser. A pureza como a pureza de Cristo. Perfeita conformidade com a vontade de Deus. Filhos e filhas de Deus, 348, parágrafo 4. Devemos ser centros de luz e bênçãos para o nosso pequeno círculo onde vivemos, da mesma maneira como Deus o é para o universo todo. Nada temos de nós mesmos, mas a luz do amor de Deus resplandece sobre nós e devemos refletir a glória de Deus, bons na bondade que Ele nos empresta.
bons na bondade que Ele nos empresta. Minha consagração hoje, 34, parágrafo 1. Repita isto: nós somos bons na bondade que Ele, Jesus, nos empresta. Você acha que Jesus nos mergulharia em um tormento, exigindo de você e de mim uma impossibilidade? Não. Jesus nunca vai exigir de você uma impossibilidade. Em Cristo Jesus podemos todas as coisas. Filipenses 4,13. Nunca Ele pede de você coisas impossíveis. Que honra nos confere Jesus ao insistir para que sejamos santos na nossa esfera, como o Pai é santo na esfera dele. Ele pode nos habilitar a assim fazer, pois declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28,18. Esse ilimitado poder temos nós o privilégio de pedir e receber. Para conhecê-lo, página 127, parágrafo 5. Todos nós, meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós precisamos vencer os nossos defeitos de caráter. Eu estou falando isso para você e para mim, porque eu também tenho os meus defeitos de caráter. Mas nós podemos e devemos vencer em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Apocalipse 3:21, nós lemos no início com você, e quero ler novamente Apocalipse 3 e o verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. A quem? A quem vencer. Portanto, a mente vitoriosa de Jesus tem que ser implantada em você e em mim. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Assim como eu venci, é Jesus que está falando, e me assentei com meu Pai no seu trono. E Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 e o verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Quem? Todos os resgatados pelo sangue de Jesus Cristo. Você e eu estamos incluídos nos resgatados pelo sangue de Jesus. E Apocalipse 12:11 diz: e eles o venceram, venceram a Satanás pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Queridos, muitos estão a se enganar, a si mesmos, por pensarem que o caráter será transformado na vinda de Jesus, na volta de Jesus, mas não haverá conversão do coração na volta de Jesus. Temos que nos arrepender dos nossos pecados de caráter aqui e hoje. E pela graça de Cristo, precisamos vencê-los enquanto dura a graça, enquanto a porta da graça está aberta. Isso foi escrito na Meditação Maravilhosa Graça, 244, parágrafo 2. Para realizar essa obra, precisamos morrer diariamente para nós mesmos. Paulo disse: cada dia morro. Assim como Paulo morria cada dia para o seu eu, para que o eu de Jesus Cristo vivesse nele, também o eu de Jesus, a mente de Jesus precisa viver em mim. Alguns, na verdade, são naturalmente mais impetuosos do que os outros, mais nervosos do que os outros. Mas esse espírito jamais pode se harmonizar com o Espírito de Deus. O homem natural precisa morrer. E o novo homem, Jesus Cristo, tomar posse da alma, de modo que o seguidor de Jesus possa dizer, em verdade: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! O eu é difícil de ser dominado. Para você e para mim, o eu é difícil de ser dominado. A depravação humana, em diferentes formas, não é facilmente levada em sujeição ao Espírito de Cristo. Mas todos devem ser impressionados com o fato de que, a menos que esta vitória seja ganha por meio de Jesus, não haverá esperança para nós. A vitória pode ser alcançada, pois com Deus nada é impossível. Aleluia! Pela sua graça ajudadora, todo temperamento mau, toda depravação humana podem ser vencidos. Testemunhos, volume 4, página 348, parágrafo 2.
e também página 349, parágrafo 1. Isso é possível, querido amigo, querido irmão. Vencer o pecado e vencer os defeitos de caráter e permitir que o Espírito Santo desenvolva em nós a natureza santa de Jesus Cristo. Isso é possível. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Abra sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Deus nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Por isso, podemos e devemos pedir que o Espírito Santo desenvolva em nós a natureza santa de Jesus, nos comunique o caráter santo de Jesus para sermos participantes da natureza divina. Porque o verso 4, 2 Pedro 1,4 diz, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina. Você quer um privilégio maior do que este? Ser participante da natureza divina? É isso que Jesus está falando para você. Nenhum de nós necessita desculpar o temperamento impulsivo, nervoso, nosso caráter deformado, o nosso egoísmo, a nossa inveja, o nosso ciúme. Não precisamos ficar nos explicando e nos desculpando. Nós temos é que confessar o nosso pecado. Essas deformidades de caráter podem ser vencidas em Jesus Cristo. O nosso egoísmo, inveja, ciúme ou qualquer impureza de alma ou do corpo ou do espírito, Deus nos tem chamado para a glória e para a virtude e deveremos obedecer ao chamado de Jesus Cristo e permitir que o Espírito Santo implante em nós a mente vitoriosa de Jesus. 1 Pedro 1, 14 e 15 diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia! É possível vencer todos os defeitos de caráter? Antes da porta da graça se fechar, é possível. Jesus Cristo nunca pede, nunca exige uma impossibilidade. Mas, Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo Jesus que me fortalece. Aleluia, aleluia. Deixe-me orar com vocês. Pai querido que estás nos céus, o Senhor nos está oferecendo a mente santa de Jesus Cristo. O Senhor está nos oferecendo aquela natureza santa que só o Espírito Santo pode gerar em nós. Nós queremos nos apropriar deste presente que o Senhor está nos oferecendo. É em nome de Jesus que confessamos os nossos pecados. É em nome de Jesus que confessamos os nossos defeitos e deformidades do caráter. Queremos o caráter de Jesus. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. E que o Senhor nos faça mais semelhantes a Jesus. Tire glória para o teu nome, Pai querido. Tire glória para o teu nome da nossa vida. Como é santo aquele que nos chamou. Que o Senhor também nos faça santos. Em Jesus, pedimos e agradecemos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Deixo com vocês a paz de Jesus. Amém.